Pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um evento da Racine Online. Hoje um tema muito interessante, com uma pessoa muito querida. A gente vai conversar com a Cris, né? Eu chamo carinhosamente Cris, e vai ser um papo muito gostoso. Meu nome é Viviane, eu sou nutricionista e coordenadora dos cursos da área clínica do Instituto Racine. Então, tanto do curso de pós-graduação que nós temos, como também dos cursos intensivos, tá? Então, nós vamos hoje conversar com a Cristiane. Ela é professora do Instituto Racine, então ela dá aula nos nossos cursos intensivos e também no curso de pós-graduação na área de renal. Vou deixar para ela apresentar, até porque tem tudo a ver com o nosso tema hoje. E quando eu chamei, né, quando eu convidei a Cris para fazer esse bate-papo, era justamente para a gente conversar sobre qual é o percurso aí, né, na vida do profissional, do nutricionista. E eu chamei a Cris porque ela trabalha tanto na parte clínica, no atendimento com paciente, então, né, com mão na massa na profissão ali da clínica, né, mas também ela está no pós-doc na Unifesp, na área renal. Então, justamente para a gente ver essa, né, como que o nutricionista atua na clínica, atua no mestrado, doutorado, no pós-doc, é para a área acadêmica. Então, esse é o nosso bate-papo. Então, estamos ao vivo no Instagram, mas também no Racine Online, depois fica gravado para quem, né, tiver interesse em assistir ou rever a aula. Cris, eu vou deixar então para você se apresentar. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, vir bater esse papo aqui bem interessante conosco. E ainda mais numa época onde, né, o online está cada vez mais intenso e vejo muitas pessoas fazendo cursos e mais cursos, então eu acho que vai vir esse papo aqui bem interessante para o momento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada, Vivi, também, né, apelidando aí carinhosamente. Já nos conhecemos há algum tempo, né, Vi? Nessa Bastante. parceria aí com o Racine, o tempo passa, a gente nem percebe. Mas, enfim. Bom, então vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Como eu cheguei até onde cheguei, o que é que eu tenho feito e tudo mais. E eu acho que é legal que eu tenho realmente essa experiência, né? Desse lado da parte clínica e dessa parte acadêmica, né? Da ciência e tudo mais. Então, eu sou baiana, formei na Universidade Federal da Bahia em, acho que 2003, se eu não me engano. É, é. Não, Já está não, em no acho, hein? 2009. Não, em 2013 saí do colégio. Em 2009, 2009. E, e aí, logo que você sai da faculdade, você fica naquela, né? Fico, putz, e agora? Agora é realidade, o que é que eu vou fazer? Eu não sei. Mas eu sempre fui muito envolvida em cursos de extensão, em atividades de extensão dentro da faculdade. Então, assim, desde o primeiro semestre eu já fazia monitoria, já entrei em iniciação científica, já participava de projetos de pesquisa, participei também dos ambulatórios lá da UFBA que tinha, né, no atendimento clínico dos pacientes. Então, assim, eu consegui, dentro da faculdade, enveredar em várias áreas e a partir dali eu descobri que eu tinha afinidade para a parte acadêmica, né? Eu gostava muito de estudar, sempre gostei, e gostava muito de ajudar os colegas, né? Nesse processo de aprendizagem. Então, eu decidi que era isso que eu queria e que eu queria fazer um mestrado, né? E aí, qual é o primeiro passo para você fazer um mestrado? Como eu tinha me envolvido em algumas atividades de pesquisa na faculdade, como voluntária, como iniciação científica, então eu já sabia mais ou menos, né, qual professor que eu gostaria de procurar, porque é preciso que você se identifique com o tema que você vai estudar, né? Então, como eu já tinha participado, eu procurei a minha professora da época, conversei com ela, ela me incentivou, me estimulou e ok, vamos fazer o mestrado. E aí, passou-se um ano após a formatura, eu nesse processo de construir um projeto de pesquisa, de pesquisar, de desenvolver, participei de outras atividades também dessa professora na área que eu buscava.
E fui fazer a prova do mestrado e tal. E eu fiz a prova do mestrado da UFBA. E no dia que eu tinha que ir lá para assinar o contrato né, que eu ia começar para fazer a matrícula, me deu a louca e falei, não quero fazer isso. Não é isso que eu quero agora, sabe? Aham. E aí eu fiquei, não é que eu não queira fazer isso. Eu não quero fazer aqui, não desmerecendo a universidade, que para mim, assim, do que eu observo das pessoas que eu convivo e de tudo que eu já passei nessa experiência como docente, a UFBA tem, assim, é uma universidade incrível, né? Eu acho que eu saí capaz de atuar em qualquer área, obviamente não, né, com a expertise, mas eu saí capaz de buscar e caminhar em qualquer área. Só que eu queria mudar um pouco minha cabeça. Porque não sei se você sente, né? Não sei se você sentia isso ou se sente que quando a gente estuda em um lugar, você acaba tendo e desenvolvendo raciocínio dos professores daquele lugar, das experiências que você tem daquele lugar. Então, assim, você fica né, naquele universo, você vive num determinado universo. E eu percebia que aquele universo poderia me dar menos do que eu era capaz de fazer. Entendi. E aí eu falei, não quero mais, né? Nossa, foi um chororô, aquele estresse, aquele drama. Mas aí eu falei, olha, vou sair daqui, vou para São Paulo. E aí, na mesma época, eu tinha feito uma prova para a USP. A USP tem programas de aprimoramento em nutrição, inclusive em nutrição clínica e hospitalar, lá no hospital universitário, aqui, né, no hospital universitário. E aí eu passei nessa prova. Sem saber de nada, eu desisti do mestrado e acho que 1 ou 2 semanas depois eu recebi a informação de que eu tinha sido aprovada nessa prova. E aí é isso aí, vamos para São Paulo. Então eu vim para São Paulo, fiquei um ano nesse aprimoramento. Eu não sei se as pessoas entendem o que é aprimoramento, né? Mas aprimoramento ele tem um caráter um pouco mais prático, né? Do que uma especialização em si. As especializações também podem ter um caráter mais prático, mas o aprimoramento, enfim, em si, ele tem esse caráter prático, né? Isso. Então, eu passei nessa imersão 1 ano no HU, no Hospital Universitário da USP. E no meio disso tudo, a gente também tinha que fazer um trabalho de conclusão, né, de aprimoramento, e me coube a fazer a revisão do manual de dietas de lá. E a parte da revisão do manual foi justamente da nefro. Então, foi o primeiro contato que eu tive, de fato, na prática clínica, com a nefrologia, né? E aí, eu tive que estudar um pouco mais, tive que escrever sobre, então, assim, bacana. E, coincidentemente, naquela época, havia um curso também online, que hoje não tem mais, da professora Lilian, da Lilian Kupari, né? Que quem é nutricionista já ouviu falar nesse nome, né? E ela o trabalho, a atuação principal dela é nessa área, né, de nefrologia. E aí eu fiz esse curso online, que era 3 meses na época. E assim, putz, é muito bacana, né? Gostei dela e tal. E descobri, né, nesse curso, que ela também tinha um programa de especialização na Unifesp, que hoje, infelizmente, também não tem mais. E aí entrei para fazer especialização em nefrologia, né? Particularmente doença renal crônica e litíase renal. E aí comecei estudando nessa área de nefrologia e você vê que uma coisa vai levando a outra, né, Vi? Se a gente não corre atrás de um objetivo, as coisas não vão acontecer. Isso é muito legal que você está falando, porque para quem está nessa fase do que eu faço, né? Então, a vida, ela, né, a profissional, ela vai acontecendo, mas a gente tem que ter um olhar ali para aquilo que está acontecendo, né? Então, isso foi muito bacana. E não necessariamente onde a gente se formou, onde a gente fez a primeira especialização, é onde a gente vai ficar, né? E isso é muito bacana, que daí, né, de uma especialização, mestrado, doutorado e agora o pós-doc, né? Agora o pós-doc. Então, assim, foi uma coisa enveredando na outra. E assim, acho que eu tenho afinidade, eu gosto disso. Então, assim, se eu não gostasse, eu acho que eu não estaria fazendo o que eu faço até hoje, porque realmente é muito trabalho, é muita dedicação,
é muito estudo, né? Enfim. E, e o bom é que, por outro lado, o lado pessoal, meu marido também tem essa afinidade com a academia, né? Então a gente meio que se ajuda nesse contexto. Consegue. Eu vejo que Legal. várias amigas minhas falam, eu não posso fazer doutorado, porque se eu fizer doutorado, meu marido me mata, né? Porque são nós perdidas mesmo, de fato. A gente não tem como negar que existe essa carga de trabalho. E eu Isso encaro isso é, como um trabalho, né? Porque, então, afinal, é dedicação exclusiva, né? Então, quando você é bolsista de mestrado, de doutorado, você assina um contrato de que você vai assumir a dedicação essa exclusiva de dedicação. 40 horas. Exatamente. Então, é difícil até você conciliar com outras atividades, né? E isso é legal, porque daí eu já vou fazer o gancho aqui com nesse processo, né? Então, de mestrado. Não sei se na época você tinha uma noção do que era o mestrado, né? Do que ia acontecer depois de um mestrado, mas o que eu vejo é que as pessoas hoje dividem muito, e é por isso que eu quis trazer esse papo, né? Então, assim, quem faz o mestrado, inicia o mestrado, é para a vida acadêmica. Então, quem faz mestrado, doutorado, imagina então, pós-doc, né? É só para trabalhar na vida acadêmica, dedicação exclusiva na vida acadêmica. E aqui no Instituto Racine, inclusive, a gente tem uma ideia muito interessante, e isso me chamou a atenção quando eu entrei, que eu falei, poxa, que bacana, que é não trazer somente esses profissionais que têm essa titulação, mas quem tem essa vivência na prática. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei a buscar, né, lá no começo, os professores, era justamente que sim, tinha muita gente que tem os dois caminhos, e na minha cabeça, há 10, 15 anos atrás, né, 20, quando eu me formei, que não, quem trabalhava, seja em hospital, seja no seu consultório, naquela época nem consultório tinha, era só isso, né? Estudava, fazia uma especialização e vivia disso, fazia outros tipos de atualizações. E para minha surpresa, não, a gente tem muito professor que tem eita, as titulações, mas que mantém a sua vida, né, de profissional, né, na sua área. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, é um mito, né, ou como que faz essa relação, né? Essa titulação é só para academia? Acho que isso seria legal. Primeiro, acho que é importante a gente falar que, assim, o mestrado é uma titulação, como você falou, e que você, o que é que você faz no mestrado, né? O mestrado você vai escrever e desenvolver um projeto de pesquisa que vai ser criado junto você e seu orientador, né? Obviamente o orientador te auxiliando, e aí existem diferentes áreas, né? Então, por exemplo, eu fiz mestrado em pesquisa clínica, com pesquisa clínica. É diferente de mestrado quando você faz com pesquisa experimental, de laboratório, seja in vitro, que é em célula, né? Avaliando lá a célula, e em animais, né? Então, assim, eu acho que se você trabalha com o processo saúde e doença, seja estudando, seja atuando, você ter essas duas relações é extremamente importante. Por quê? Porque é a partir do que você observa na prática que você vai criar uma pergunta de pesquisa, né? Então, assim, Uhum. nossa, mas isso acontece? Será que se eu fizer assim, pode dar certo? Né? Então, eu acho que as perguntas de pesquisa, elas surgem dessas observações, né? Que são tanto observações do dia a dia, da prática do profissional, como, às vezes, a gente tem as pesquisas epidemiológicas, que são observação, assim, do que está acontecendo com aquela população, com aquelas pessoas. Então, se você vai trabalhar com clínica, especificamente, seja na academia, seja na prática, existe essa interface, né? Perfeito. E é importante ter esse olhar, porque, assim, ao mesmo tempo que você tem que ter o olhar para construir a sua pergunta de pesquisa, então, assim, a pergunta de pesquisa ela tem que ter a ver com a realidade, porque a ciência é feita para isso, a ciência é feita para mudar nossas vidas, né? Se a gente for pensar, tudo que a ciência, tudo que evoluía no processo de saúde da doença é para mudar a vida, né? Para melhorar tratamento, enfim. E ao mesmo tempo, se você fica só na academia, só na pesquisa clínica, você não tem como. Não é que você não tenha condição, mas acho que o olhar, a visão do que
é aplicável ou não, também muda. Aí eu vou te dar um exemplo, né? Tem um estudo que saiu há alguns anos, como eu trabalho com renal, então eu tenho mais, eu leio mais essas coisas, né? Então saiu um estudo falando que o título do estudo é assim: água de coco é uma fonte de citrato, uma fonte. Esqueci a palavra agora. Sim, é uma fonte que ninguém imaginava que era de citrato. Aí o título do artigo é esse: água de coco, fonte de citrato. O que é citrato? Citrato é uma substância que está na nossa urina e que precisa estar em uma quantidade elevada para a pessoa não formar cálculo renal. Então, quem tem cálculo renal precisa ter muito citrato na urina, e aí você consegue isso por meio da alimentação também. E aí tá lá esse título de artigo, e eu vi que um monte de aluno meu, nas pós, olhando, água de coco, água de coco, água de coco, água de coco, mas peraí, gente, né? Será? Quando você vai ler o artigo, viu o que o artigo fazia? Tirava todo o líquido que a pessoa bebia no dia e substituía completamente por água de coco. Então, a pessoa passava o dia tomando 2 litros de água de coco, né? Então, assim, a pesquisa teve efeito? Teve. Aumentou o citrato na urina? Aumentou. Mas isso é factível? Perfeito. Né? E aí, você para e pensa, mas não tem problema, eu dou só um copo. Mas será que vai funcionar? Qual a relevância disso na prática, né? Exatamente. Então, acho que esse artigo foi um estudo clínico, teve um impacto positivo para o que eles buscavam, mas assim, e cadê a aplicabilidade dele, né? Então, acho que a partir dali vão vir outros artigos que vão avaliar água de coco num contexto normal, digamos assim. Isso é muito legal, porque é para gerar assim, porque quando alguém escuta isso, fala, então não tem o porquê fazer ciência? Lógico que tem, porque né, ela traz descobertas importantes e que daí, de acordo com a prática clínica, bom, tudo bem, mas isso não funciona aqui, mas então a gente tem essa informação. Como que a gente pode, então, modular isso e buscar outros caminhos? Então é muito interessante, o exemplo perfeito, adorei. E outra coisa também que eu entendo assim da ciência, Vi, é o respaldo que a gente tem. Né? Então, assim, por exemplo, eu vou atuar, eu vou aplicar uma intervenção. A gente, como nutricionista, nós somos prescritores, né? A gente não é prescritor de remédio, mas é prescritor de alimentos, fitoterápicos, enfim. Então, assim, se eu não tenho um respaldo para fazer a minha prescrição, eu considero que eu posso ter riscos profissionais, porque se der errado o que eu estou prescrevendo, e se eu não tiver um respaldo que diga, foi aqui que eu tirei essa informação, a informação estava assim, assim, assado, eu acho que era aplicável ao paciente, legalmente, né? Se acontece algum problema, acontece alguma coisa com o paciente, né? Não acontece muito isso, mas o paciente processa um nutricionista, você tem esse respaldo científico, você tem esse respaldo de onde você tirou aquela informação. Então, a ciência, eu acho que também é super importante, não só ter a ciência, mas saber interpretar a ciência, saber como aplicar, né? E talvez para isso você não precise de fato de um mestrado, né? Uma boa pós-graduação, uma especialização, ou até mesmo se você tiver afinidade em estudar por si só, é um pouco mais difícil, né? Ter essas pessoas autodidatas, mas tem muita gente boa que eu conheço e que nunca fez mestrado e que consegue fazer uma boa interpretação, né, de um artigo científico. Mas para essa pessoa precisa ler, precisa atualizar, precisa estar sempre em contato, né, com aquelas informações. E aí tem uma coisa legal também, que é a especialização, a especialidade que você escolhe. Porque você se autonomear nutricionista clínico, você vai pegar paciente de tudo quanto é patologia, né? E é claro que em diferentes graus aí de gravidade mesmo, mas quando você tem uma especialidade, né? Quando você envereda em uma especialidade, você consegue ter mais tempo para se dedicar na leitura daqueles assuntos. Né? Então, eu sou super a favor de você ter, primeiro, uma experiência geral para você, né, ter um conhecimento básico, porque a pessoa não vai ter uma doença só,
né? Então, Uhum. o paciente com doença renal, por exemplo, tem tudo. Tem diabetes, tem hipertensão, geralmente obeso, enfim. Né? Tem diferentes patologias. Então, você precisa ter essa visão do todo, né? A faculdade te dá um pedaço, mas a pós-graduação aprofunda um pouco mais, te dá outra visão, você tem outras experiências com os professores e os colegas, e acho que essa troca é super importante também, né? E depois ali você escolher, se for o caso, né? Porque também não tem problema você ser generalista, mas se você consegue escolher um caminho desses a seguir, e que não precisa ser o que você vai seguir o resto da sua vida, né? A gente pode mudar. Uhum. Com certeza. Acho que permite que você tenha mais dessa segurança, desse conhecimento, né? Dessa atualização em Perfeito. si, né? Segura isso que a gente vai falar daqui a pouquinho de competência, né, de habilidades, quais são as competências. E aí, daí eu só queria, então, daí só para fechar a questão aí da pergunta, né? Então, aí para a academia, de fato, qual a diferença faria para, né, a pessoa buscar o mestrado, o doutorado e um pós-doc? Para a gente. Para academia, eu acho assim, o mestrado é uma base, né? Então, se você quiser ser, se você tem o intuito de ensinar em uma pós-graduação, de fazer algum curso, eu acho que é interessante você fazer, mas na verdade até precisa, né? Tem um mínimo de docente que precisa ter essa titulação para ensinar. Agora, se você tem interesse em estudar, em ensinar em faculdade, em universidade pública, principalmente, aí exige a graduação do ser doutor, né? Então, assim, inicialmente eu enveredei do mestrado para o doutorado, porque meu interesse era ser professora de universidade pública, né? Tenho esse interesse ainda, mas ainda não consegui ter a oportunidade. Então, precisa dessa titulação. Então, esse divisor de águas do ou faço doutorado, eu acho que é mais uma questão de interesses pessoais. Qual é o seu objetivo futuro? Porque se Maravilha. você faz um bom mestrado, você consegue ter essa bagagem, esse conhecimento mais básico, entre aspas, né? Que é mais uma expansão da experiência, o doutorado, e que você abre oportunidades, né? Abre um leque. Então, você fazer Maravilha. mestrado abre leque para você ser docente, abre outras oportunidades de trabalho também. Mas não Bacana. necessariamente você precisa fazer um doutorado. Perfeito. Pessoal, pode ir perguntando, seja no Instagram, seja lá no Racine Online, façam perguntas, aproveite aqui a experiência da professora Cris. E, Cris, acho que agora seria interessante até, né, assim, e não digo que é só para quem está se formando, porque às vezes realmente, né, o percurso que eu brinco muito assim, você falou muitas coisas que eu fui me vendo, né? Que eu me formei É, pensando que ia trabalhar em hospital, eu fiz faculdade de nutrição, assim, idealizando o hospital, consegui meu primeiro emprego rápido até no hospital. Em 2 meses falei, poxa vida, não é isso que eu quero para minha vida. Então, realmente a gente vai descobrindo, e aí eu, depois de um bom tempo, que eu fui entender o porquê que eu não gostei do hospital se eu gosto da clínica, né? O perfil de paciente, e isso vai, a coisa vai acontecendo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas competências e habilidades que daí às vezes as pessoas também começam a falar, poxa, mas para partir para essa área, eu precisaria dessa habilidade? Poxa, eu acho que eu não tenho tanto, mas como que eu posso então construir? Porque eu sei que porque não significa que eu não tenho e nunca vou ter, né? Então acho que isso eu exatamente. acho que é legal, porque a gente, né, eu falava, não, jamais vou fazer tal coisa, né? E aí a gente vê que né? Ah, não vou fazer tal coisa porque eu não tenho perfil para isso. Ser professora, por exemplo, para mim, eu brinco que eu dormi nutricionista e acordei professora. E aí eu falei, poxa, né? E descobri que eu não tinha habilidade nenhuma naquele momento e eu tive que trabalhar. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, como a gente constrói tudo isso. Aí, falando mais da parte acadêmica mesmo, Na clínica as também, duas eu na acho que clínica também. Acho que partindo assim da clínica, eu acho que a primeira coisa é, você precisa gostar de gente, né? Você precisa gostar de lidar com pessoas. Eu acho que empatia é uma coisa que
A gente fala muito hoje, né, em empatia, mas desenvolver E essa é. habilidade de empatia, né, de escutar, de acolher, do não julgamento, para quem trabalha na área clínica, independente se é em hospital, se é em consultório particular, eu acho que independente, né, se você trabalha com gente, essa habilidade é algo que eu acho que vale a pena investir, mas não é no sentido de investir financeiramente. Uhum. É leitura e reflexão, né? Então, tem livros muito bons, inclusive de comunicação não violenta. Não sei se quem tá assistindo já ouviu falar nesses conceitos, mas eu acho que vale muito a pena. Foi um divisor de águas para mim, né? A leitura. E é uma leitura tranquila, livros pequenos, eu acho que vale super a pena. Porque, na minha opinião, a gente não é, nós não somos os policiais, né? Nós não somos nós que vamos mandar a pessoa fazer tal coisa. Eu acho que a pessoa tem que ter liberdade de escolha. Nós somos os mediadores do conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento técnico, a gente sabe o que seria, o que poderia ser bom, mas não adianta ser bom se não é bom para a pessoa. Perfeito. Então, você entender, então a escuta, entender a rotina, entender a habilidade que a pessoa tem, porque às vezes a gente fala assim, tem que comer comida de verdade, mas o nosso paciente não tem habilidade nenhuma de cozinhar. Ele não tem aparato nenhum em casa, né? Como simplesmente a gente vai falar, tem que comer comida de verdade, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é a empatia, é o entender escutar, e a partir dali que você vai transpor o conhecimento técnico que você tem, aí talvez seja uma segunda habilidade aí, é ter esse conhecimento técnico, estudar bastante, para você poder traduzir, eu chamo isso de traduzir o que a ciência fala, traduzir o que os livros falam para o dia a dia do paciente. Às vezes ele não precisa saber tudo, às vezes só o fato de, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, paciente com doença renal. Todo mundo já sabe que muitos deles precisam reduzir a quantidade de proteína. Às vezes eu nem falo esse nome para o paciente. Às vezes eu trabalho com o prato ideal. Só com a figura do prato ideal, eu conhecendo a Capaz. rotina dele, eu já sei que ele já vai estar reduzindo. Entendeu? Então, assim, isso é a tradução, né? Às vezes a Uhum. gente não precisa falar os nomes técnicos, as coisas técnicas, mas mostrar para a pessoa quais os Como caminhos aplicar? que ela poderia aplicar aquilo, né? Então, acho que esses dois são fundamentais. Assim, você ter essa escuta, você ter esse conhecimento técnico, que aí você vai se aprimorando ao longo do tempo. E eu fui igual a você, né? Às vezes você entra num lugar que você acha, putz, era aqui que eu queria, é isso que eu quero fazer para minha vida. Você tem aquela primeira experiência. Só que a experiência da gente, ela é muito contextualizada, né? Uhum. Eu fiz um estágio no hospital que eu amei, mas no hospital que eu Era trabalhei foi aquele uma... mundo. Entendeu? Então, assim, você vai dizer que você não tem habilidade, que você não tem aptidão? Não, né? É a questão da experiência, e aí e esse fator também existe. Então, acho que, assim, para a prática são esses os básicos. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu queria até dar um exemplo do que você está falando e incluir aí também realmente o tempo de experiência. Então, a gente fala, né, que assim, e não só a experiência de vida, né, de tempo de trabalho, mas de vida, tudo que vai mudando. Então, ter essa sensibilidade para acompanhar isso, mas linkado ao que você disse de empatia, porque eu falo que hoje a empatia é uma palavra da moda, né? Assim como vem gratidão, como vem algumas que a gente tem que tomar um cuidado, porque ter empatia é você primeira, eu penso que a primeira coisa é assim, é você não somente se colocar no lugar do outro, mas se colocar sem se julgar, né? Sem julgar o outro. Porque eu lembro que antes, né, assim, vou contar até uma experiência de vida ali, né? Então, a gente aprende na faculdade sobre amamentação, que não sei o quê, né? E aí faz todo aquele. E a gente vai atender o paciente. Se eu não vivi isso, a gente vai atender o paciente com aquela informação somente. E quando eu comecei a atender, e que aí eu falava, não, mas não pode, né? Se não conseguir amamentar exclusivo, vai no copinho, né? Vai na colherinha.
E aí, assim, os pacientes falavam para mim, não, mas isso é muito difícil. E aí eu falava, ah, difícil. Aí eu julgava, né, naquela coisa assim, não é difícil. Se a ciência fala que dá, é porque dá. É falta vontade, falta alguma coisa. Então, às vezes não sabia o quê. Enfim, quando eu vivenciei aquilo, eu falei, não dá, né? O bebê de madrugada, chorando, com fome, e eu dando de colherinha, eu fiquei pensando, imagina eu com fome, comendo de pouquinho em pouquinho. Então, assim, da gente parar, prestar atenção e falar o que você falou da água de coco, né? O quanto que aquilo é aplicado. Não é tirando o valor daquilo, mas como eu posso traduzir isso para a prática. Então, eu acho que isso que você colocou é muito legal e tem que sensibilizar os profissionais nesse sentido. Porque enquanto eu julgava que não conseguia por qualquer motivo que eu achava, né? Porque eu entendia a ciência, não funcionava. Mas aí, quando eu entendi a ciência, vivenciei e traduzi, aí funciona, né? Então, é muito bacana a sua colocação. E aí cria-se a frustração dos dois lados, né? Do lado do paciente que não consegue fazer e do lado do profissional que, se ele for um pouco sensível, vai falar, putz, também estou fazendo alguma coisa errada, né? Exato, né? Então, muito, muito bacana. Então, só para complementar. Legal, Vi. E da parte acadêmica, assim, eu acho que a pessoa tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, porque não tem como você fazer um mestrado, um doutorado, se você não gosta de estudar. Você pode desenvolver essa habilidade, acho que sim, né? Mas não é nem que você não tenha como fazer, mas eu acho que vai ser mais difícil e vai ser mais penoso, digamos assim. Não vai, você não vai fazer uma coisa com prazer, né? Entendi. Então, acho que gostar de estudar é importante. Muitas pessoas me perguntam assim: ah, eu tenho que saber inglês? Não necessariamente, mas é importante você desenvolver essa habilidade, né? E aí eu costumo até falar com os alunos da gente, né, que a primeira vez que você vai ler um artigo, infelizmente ou felizmente, porque a maioria dos artigos são em inglês, né? As coisas mais atualizadas estão em inglês. Infelizmente para a nossa língua, mas felizmente porque possibilita que todo mundo leia, no sentido de que o inglês hoje é uma língua universal, né? Então, assim, você possibilita que todo mundo leia. Eu estou lendo um artigo de um chinês, né? Uhum. Então, o bacana tem esse lado bom também. E aí eu costumo falar assim, a primeira vez que você vai ler um artigo em inglês, você pode demorar aí 1, 2 meses. A segunda vez que você lê, quando é do mesmo tema, né, um tema relacionado, você vai demorar 1 mês. Na terceira vez, você vai demorar 20 dias. Na quarta vez, você vai demorar 15. E vai chegar um dia que você vai ler 3, 4, 5 artigos no mesmo dia, né? Por quê? Porque você consegue desenvolver essa habilidade. Você não precisa falar em inglês. Você não precisa necessariamente escrever em inglês. Mas você conseguindo ler e interpretar, já está de bom caminho, né? E A vai fala, acostumando, né? o cérebro vai acostumando. E a linguagem, ela se repete, né? Então, assim, é uma coisa que é uma habilidade que dá para se desenvolver, sim. Acho que eu não tenho dúvidas disso, né? Tá. Mas precisa gostar de ler. Isso é fato. E ter esse discernimento de que você vai passar por períodos que você vai ter que abdicar de coisas da sua vida para poder para Finalizar o poder processo aí, né? finalizar, exatamente. Para qualquer pós-graduação, né? Até para Aham. que não é que não é estrito sensu, lato sensu, né? Que é as especializações de um modo geral. Hoje não é obrigatório, mas algumas instituições, né, a gente, por exemplo, ainda mantém. E eu acho que é uma experiência muito boa, Muito viu, boa, gente? né? Do Você PCC, né? fazer um TCC é uma Eu também experiência acho. muito boa, porque amplia a sua visão, você começa a ter, você desenvolve habilidade de raciocínio crítico, de pensamento crítico, você começa a descobrir, né, pelo menos eu vejo da realidade da gente, né, que a verdade não está no artigo de revisão, Aham. né? Nem sempre a verdade está no artigo de revisão, você precisa entender o que é um artigo de revisão também para saber, e enfim. Então, é uma experiência que eu acho muito válida para engrandecimento pessoal e Isso. profissional, independente se você vai seguir a carreira acadêmica ou não. Ou não.
Maravilha. E pegando até esse gancho do tipo de artigo, né, da leitura, do inglês, tudo, tem uma questão aqui, né, colocado aqui de pergunta, como que então a gente pode pensar, né, para atuação lá na prática, né, do atendimento, enfim, seja em consultório, seja num hospital, como que a gente pode, então, pegar um artigo, eu preciso ler o artigo inteiro. Eu já vi muita gente que fala, eu leio o resumo e tá tudo ok, eu vejo se o artigo me interessa, eu me baseio no título, enfim. Ou eu já peguei muitas pessoas que assim, né, não leem nem introdução, vai direto para a conclusão. Então, fala um pouquinho como que a gente pode usar, então, essa informação da ciência na nossa prática. Como que eu leio um artigo? Sim, né, deveria ler inteiro, mas como que a gente faz esse link com a prática? Eu vou fazer esse link pensando assim, eu numa situação em que eu estou fazendo uma busca na literatura para resolver um problema. Então, sei lá, eu quero saber se a tal da água de coco Eu pensei melhora. nela também, que você lê lá na Sabe? conclusão, a água de coco é boa, aí você não lê tudo, né? Então, o que é que primeiramente a gente faz, né? Aí a gente tem as bases de dados né, mundiais, que aí não tem tanto jeito, a gente acaba pesquisando mais nelas, você coloca lá o tema que você quer e vai vir 30 mil artigos, né? Como que eu faço? Como que eu faço? A primeira leitura é dos títulos, só para saber se aquilo tem a ver ou não. Porque às vezes vem um título que não tem nada a ver, né? Então você faz aquela primeira leitura do título só para ver se tem a ver ou não. Depois você vai ler o resumo para saber se o que está naquele artigo te interessa. Mas não é a partir do resumo que você vai basear sua prática clínica, né? Uhum. Então, assim, o que que é um resumo, gente? O resumo é um comercial. É um comercial de televisão, né? Só não tá lá animado, mas tá lá. O comercial do PubMed é um resumo. Então, o que que vai estar no resumo? O que o autor quer vender, o peixe que ele quer vender. Ele está vendendo a hipótese dele. Porque ninguém faz pesquisa para ter uma hipótese negativa, buscando que a sua hipótese não seja validada, né? Então, assim, se eu faço uma pesquisa dizendo que a água de coco é boa para citrato, eu quero, se os meus resultados permitirem, obviamente, eu vou fazer de tudo para, no meu resumo, falar que a água de coco é boa para citrato. E aí a gente vai ver as entrelinhas dentro do artigo. Devo ler a introdução ou não? Se é um tema que é que você tem domínio, acho que a introdução nem vai fazer tanta diferença. Mas se é um tema que não é do seu domínio, eu acho que as duas coisas mais importantes para você ter um apanhado geral são a introdução e a discussão, que é o que ninguém lê, né? Então, assim, para que serve a introdução, para que serve a discussão? A discussão ainda mais, que é na discussão que você vai ver os prós e os contras. É que você vai ver as limitações e onde que tem que melhorar, né? O potencial de aplicar aquilo ou não. Então, eu acho que discussão é super rica para ler. Mas a discussão é feita a partir de hipóteses geradas por quem está escrevendo. Então, já tem a subjetividade do autor ali implícita, né? E aí, para que você não seja levado por essa subjetividade, você tem que ler o artigo por completo. Né? Então, você tem que ler o resumo, você tem que ler os resultados, interpretar os resultados, avaliar criticamente, será que aquela análise que foi feita realmente diz o que ele quer dizer, porque tem isso também, né? O resultado, ele enalteceu um resultado que realmente merecia esse destaque ou não. Então, eu acho que não tem como fugir muito da leitura integral, assim. E aí, com a questão da especialidade, como você vai lendo muito sobre o tema, ele vai se tornando um pouco mais simples, né? Então, às vezes, a introdução eu nem leio, porque assim, eu já sei o escopo geral da introdução, então não vou ler aquilo, vou me deter mais nos métodos, nos resultados, e na discussão, porque acho que a discussão enriquece talvez enriquece o nosso conhecimento, não é nem para dizer se eu vou aplicar aquilo ou não, mas enriquece o nosso conhecimento, porque você tem uma visão do todo ali. Legal. E acho que eu faço isso muito quando eu vou ler né, nem artigo científico, qualquer coisa que está por aí,
quem que é essa pessoa, né? Então, quem que é esse grupo de estudo? O que que eles costumam estudar? Né? Porque a gente tem, na fitoterapia é muito comum, a gente tem uma revista que só fala, por exemplo, de Panax ginseng. Então, só tem aquilo nessa revista. Quais são os autores, né? Então, eles falam sempre nessa mesma linha. Então, é o que você um pouco aí disse de vai querer provar aquilo, né? Então, e é isso que é o bacana, tudo bem ele querer provar, mas o importante é que a gente tenha essa criticidade de avaliar também, né? E outra coisa também que eu acho que vem dessa experiência que você comentou, é que eu costumo brincar também que você fazer pesquisa nas bases de dados é um trabalho de investigação. Você pode provar o seu ponto de vista, você acha artigo para provar o seu ponto de vista. É só você não ler o que você não quer ler, né? Então, acho que esse cuidado a gente também tem que ter. Né? Então, assim, se eu sou adepta da dieta low carb, eu vou ler tudo de bom da dieta low carb e vou deixar de lado o lado ruim. Se eu sou adepta da água de coco, eu vou ler tudo de bom da água de coco e vou deixar de lado, né, as coisas que eu não quero ver. Então, é possível também você se enviesar por suas crenças. Por suas, perfeito. Então, e isso é muito importante, né, Cris? Porque novamente, não é desmerecendo a ciência, longe disso, a gente precisa disso, precisa dela, mas é para que realmente tudo tenha aí esses, né, tem os dois, tem o contraponto aí, então a gente precisa ler aquilo que eu quero ler, né, o que eu gostaria de ouvir, mas eu tenho que ler, e é disso que se faz um debate, é disso que se faz a criticidade, é disso que faz a aplicação, né? É disso que se faz ciência, porque a ciência, para ser ciência, ela tem que ser contestada. Exato, né? Fora as coisas assim que realmente já tem 1000 provas de que é daquele jeito, mas a ciência, para ser ciência, ela tem que ser passível de ser contestada, né? Porque a vida muda, as pessoas mudam, o jeito de intervenção muda, tudo muda, né? O contexto muda, então a ciência vai mudar com o contexto. Maravilha, isso... A gente tem vários exemplos na nutrição, o ovo era o vilão, agora é o mocinho. A gordura era vilã, agora é o mocinho, né? Então, assim, a gente tem provas, inúmeras provas aí na nutrição de que a ciência é contestável. Com certeza, é verdade. Cris, tem mais uma questão aqui que eu acho muito legal a gente falar, que tem a ver com titulação, né? Então, eu faço um mestrado, eu faço uma pós, eu faço, enfim, toda essa parte da titulação. E para quem atua, né, tem na sua prática clínica, não na vida acadêmica. Então, eu fiz uma especialização em adolescência. Eu sou especialista nisso. Então, falar um pouquinho sobre essa, né? Eu posso chamar de doutora, enfim, eu acho que essa é uma das dúvidas que também muitas pessoas colocam aqui. Bom, para você ser especialista, pelo menos aqui no Brasil, a gente precisa fazer a prova de especialista da Asbram, né? Que é a Associação Brasileira de Nutrição. Para nutrição, exato. Que aí a gente tem, acho que eram 4 ou 5, né, unidades. Então, acho que é alimentação coletiva, nutrição clínica, esportiva, fitoterapia, acho que só, né? Você falou, calma aí, coletiva, alimentação pública, saúde pública. E saúde coletiva, né? Alimentação coletiva e saúde coletiva. Saúde coletiva, Isso. Então, assim, para você se autodenominar especialista, você precisa ter o título pela Asbram, pelo menos nutricionista aqui no Brasil. Se eu faço uma pós-graduação, lato sensu, que são as especializações, os aprimoramentos, você não pode usar o nome especialista, mas você pode falar que você tem a especialização em tal lugar, de tal título, e eu acho até que você pode falar que você tem ênfase, por exemplo, eu sou nutrição clínica com ênfase, né? Que aquela é o que você enveredou para a sua área de conhecimento. Mas se autodenominar especialista, a gente não pode, e que é muito comum, né?
Tem uma outra denominação que eu vejo muito e que quando eu li parece que também não é errada. É você falar que você é especializada, que é como se fosse o ênfase, mas não especialista, é diferente. Mestre é mestre, né? Então é mestre em, só que é mestre em, você faz mestrado em uma área do conhecimento. Então você é mestre em ciência, você é mestre em saúde coletiva. Eu não sou mestre em nefrologia, apesar de eu ter feito meu mestrado em nefrologia. Eu sou mestre em ciências com ênfase em nefrologia, porque foi o meu tema de pesquisa, foi o tema que eu estudei, a área que eu estudo. Então, tem isso. Doutorado é a mesma coisa, né? Então, assim, você tem, é um título também. Pós-doutorado nem título é, não sei porque a gente faz. Tô brincando. Mas enfim. Poder ser ou não chamado de doutor. Uma vez eu li um artigo que era até engraçado, a cultura do doutor, né? A gente tem no Brasil a cultura do doutor. Mas, pelo que eu entenda, doutor é quem faz doutorado, né? Então, não seria um termo apropriado. Mas também muitas pessoas, e eu acho que é uma coisa cultural também, né? Mesmo a gente sem querer, o paciente chega doutora pra gente, né? Então, algo que, enfim, acho que é uma coisa mais, o termo doutor é uma coisa, acho que muito, muito mais cultural do que a apropriação da palavra em si, né? E eu costumo dizer muito para os alunos, né, que os alunos ficam bravos quando a gente explica tudo isso que você disse, né, da questão do, mas eu não posso colocar no meu cartão que eu sou especialista em fitoterapia, em cardiologia, em materno-infantil, enfim, todos os termos, né, esportiva, e eles ficam bravos. E aí a gente fala, né, eu sempre falo para eles, mas pessoal, pode colocar como você mesma disse, né, especialização em, e para o paciente, para os, né, na sua prática clínica, se você é especialista ou especialização, não vai fazer diferença, né? Porque para ele o fato de você ter uma especialização já mostra que você, né, tem a preocupação de estudar e de fazer o melhor para ele. Então, assim, eu costumo sempre dizer, relaxa, coloca o que a gente tem que colocar, até mesmo a questão do doutor, né? E acho que tem muito disso que você colocou, porque eu tenho tantos pacientes que falam, doutora Vivi, né? Então, o doutora faz parte, que é algo de respeito, é como a gente fala o senhor, senhora, tudo. E o Vivi é daquela coisa, né? Carinhoso, né? Então, a gente às vezes fala do doutor, parece que é algo que vai separar, tal, e na verdade os pacientes, as pessoas querem se aproximar, né? Então, é terminologia. Mas eu acho importante a gente seguir, porque no nosso, sim, só podemos falar que somos especialistas dentro das especialidades que existem na nutrição. E que você precisa não só dentro da especialidade, mas você precisa ter o título, né? Você precisa fazer a prova, ser aprovado e tudo mais. Exatamente. Então, isso é bacana. E Cris, pode falar. Não, me perdi, pode continuar. Então, e aí, assim, a gente está quase aqui no final, o pessoal pode. Já passou bastante. E aí eu queria, né, que você colocasse também aí essa questão, né, de como que dá para, você falou, né, da questão aí, se eu faço o doutorado, o marido vai mandar embora e tal. Então, de acalmar, né, assim, que dá para a gente conciliar tudo, como que é possível, que tipos que nem, por exemplo, eu fiz o mestrado, né? O meu mestrado foi mestrado profissional, então essas modalidades que tem gente que torce o nariz para o mestrado profissional e tal, mas eu tive uma experiência muito interessante, ele é um mestrado como qualquer outro, mas como o próprio nome diz, ele está muito relacionado à nossa área, né? Eu não fui para um mestrado acadêmico, porque não tinha condição de fazer as 40 horas de dedicação exclusiva. Mas não significa que no profissional você não vai se dedicar, né? Então, falar um pouquinho dessas escolhas, que dá para percorrer aí também.
É bem lembrado, né? A gente tinha esquecido de falar isso. Eu acho que o mestrado profissional, ele é bem voltado. Eu acho que vale muito a pena fazer. Quem realmente não tem muito interesse em seguir na vida acadêmica, que quer fazer o mestrado para aprender, para ter novas habilidades, para conhecer pessoas, que a gente faz também, né? Uhum. Nessas pós-graduações que a gente faz, a gente está fazendo networking também, né? E até mesmo para descobrir se você, né, tem aptidão, tem afinidade, quer enveredar em outra área. E é bom porque o mestrado profissional geralmente é feito com o seu objeto de A sua trabalho, vivência. com a sua vida, com a sua realidade. Então, assim, talvez seja um pouquinho mais aplicável, né, do ponto de vista prático mesmo. Eu tenho minha Prático. habilidade, eu tenho minha experiência, a partir da minha experiência eu vou fazer o mestrado profissional, né? Bem lembrado isso. E é super válido, né? Eu acho que o título é o mesmo, acho que pelos que eu vi, raríssimos lugares fazem essa distinção, se você tem Uhum. profissional, tem acadêmico. Mas, e para o dia a dia, acho que dá no mesmo, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Essa aplicabilidade da ciência na sua Exato, na prática, né? prática, na prática. Mas da dedicação, assim, a dedicação é exclusiva para quem é bolsista, né? Quem é bolsista CAPES, CNPq, FAPESP, no caso de São Paulo. Então, para quem é bolsista, que você vai receber um auxílio do governo para você desenvolver o seu projeto de pesquisa, aí a dedicação é exclusiva. E eu concordo muito com isso, né? Uhum. Porque, assim, é dinheiro público que está sendo investido em você, e eu acho que é uma responsabilidade imensa, e é nosso papel, como bolsista, devolver esse conhecimento para a sociedade. Eu acho que isso é algo que muita gente não pensa, né? Vira e mexe, a gente vê pessoas que fazem mestrado e no fim desistem, que são bolsistas. Não julgando os problemas, mas por N problemas, mas tem Uhum. pessoas que não aguentam a carga, são poucas, né? Mas às vezes termina o mestrado, não publica o artigo, que é um artigo que é coisa boa para o seu profissional, né? Para o seu currículo e tudo mais, mas Mas também para compartilhar aí, né? é mais importante ainda para a sociedade. Né? Então, se você. Eu tenho muito esse lado da responsabilidade como cidadã mesmo, né? Então, assim, eu estou sendo financiada por dinheiro público, eu tenho que dar alguma coisa em troca para as pessoas, né? Para os meus pacientes que participaram dos meus projetos, então eles recebem meu atendimento, para a comunidade científica, a gente publica, né? Então, tem essa troca é super importante, eu acho que é algo que não é muito discutido e não é muito comentado, mas que eu acho extremamente importante. E, é possível fazer, gente, quando você Tudo é é capaz de possível. fazer tudo. Então, assim, organização, acho que é o primeiro ponto. Não depender dos outros no sentido de que, só vou fazer quando meu orientador pedir. Para qualquer coisa na vida. Vai fazendo, porque no dia que ele pedir, ele vai te pedir 50 páginas, né? De uma semana para outra. E se você passou 6 meses escrevendo, você vai ter aquilo. Então, assim, eu acho que a dor acontece e a gente contribui com ela, né? Mas organização, assim, dá para você ter sua vida. Eu digo que eu sou muito felizarda, porque eu não sofri. Eu falo assim, mas eu não sofri. Eu não fui uma pessoa que sofreu. Eu perdi noites, perdi, mas não foram os, sei lá, 10 anos que eu estou estudando de noites perdidas, entendeu? Então, assim, saber entender que você é ser humano, que você tem fragilidades, que você precisa de um tempo para você, né? Que a vida não é só academia, que a vida não é só o consultório, que a vida não é só o hospital. Eu acho que isso é extremamente importante no nosso dia a dia para qualquer coisa que você faça. Separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, porque a vida não é só o trabalho, né? E Isso é apesar da super. maior parte da nossa vida a gente passar dentro do ambiente de trabalho. Mas organização, acho que é a palavra. Assim, e que você não tem habilidade às vezes, mas que você vai descobrindo a forma Vai que alguém organiza. desenvolvendo, né? Exato, não é a mesma que você,
E pode dar certo para você, pode não dar certo para mim. Então, assim, conversar é bom, você troca experiências, ok, mas acho que é uma autoavaliação, né? E para tudo na vida, não só Para para quem tudo. vai fazer mestrado, para tudo. Maravilha. Olha, eu ia pedir para você, né, deixar uma mensagem final. A gente está chegando aqui na reta final, mas eu acho que você já conseguiu responder. Já deixou a mensagem final aqui, né? E acho que assim a gente pode concluir que sim, né? A gente precisa muito da ciência, a ciência é fundamental para a nossa prática clínica. A diferença aí, né? O olhar, digamos assim, é de atenção de como que eu aplico isso, né? E não, esse artigo é bom, esse não é, porque é só porque ele não funciona, não, isso não é ciência, isso é. Então, assim, só tomar cuidado. Eu falo muito para os alunos também que, assim, o paciente pode pensar com cabeça de paciente, né? Então, ele pode fazer as perguntas, ele pode se basear no Google e a gente aqui vai desmistificar, vai desconstruir, vai construir, enfim, todo o conhecimento aí para ele, com a ciência. Né? Eu falo que a gente não pode pensar como o paciente, a gente tem que entender como ele pensa, né? Isso. Acho que oi, Cris, acho que você sumiu. Não, voltei. Então acho que é isso. E aí você acha que já deu. Não sei se você quer terminar falando mais alguma coisa. Foi um papo muito E bom. não, acho que é isso. Acho que a ideia é essa acho que é buscar o nosso equilíbrio, né, Vi? Buscar o que a gente gosta de fazer. Nem sempre a gente vai fazer tudo que a gente gosta, né? Mas Mas a ter esse maior equilíbrio. parte é, né? Exato, mas ter esse equilíbrio de entender que a vida é assim, a vida não é um mar de rosas o tempo inteiro, né? A pandemia tá aí para mostrar pra gente isso, mas assim, assim, ter o olho brilhando para isso, seja para prática, seja para ciência, acho que faz uma bela diferença, né? Total diferença, né? Maravilha. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Eu tô olhando para baixo porque eu vou olhando aqui, acompanhando as perguntas, viu? Não tô. Imagina. Cris, eu Mas, super agradeço a sua disponibilidade em vir compartilhar. Essa era uma questão que me pegava bastante, assim, que eu queria bater um papo, que eu vejo, né, assim, com os nossos alunos, essa, essa dificuldade de, né, eu faço... E hoje a gente vê pessoas com 5, 6 especializações, mas não tem mestrado, não tem doutorado e tá tudo bem. E aí eu vejo um monte de gente perguntando, mas vale a pena, não vale? Vale a pena desde que você entenda o porquê que você está aproveite. estudando. É isso, né? Então eu Não acho ter o que... título só por ter o título. Exato, Faça valer, né? O exato. conhecimento e o dinheiro desprendido também, né? Também, né? Faz sentido. E aí eu queria, a minha proposta foi atendida era essa, era de mostrar que dá para você fazer, né, estudar a parte da ciência, tem que estudar e aplicar isso no seu dia a dia, fazer os dois, né? Então acho que essa era a ideia. E não podia ser alguém diferente de você Ah, para falar isso, né, que conduz muito bem os nossos trabalhos né, de conclusão de que curso, trazendo todo esse e eu escuto muito dos alunos, né? Nossa, eu pensei assim, todo mundo vai numa pós-graduação, a primeira coisa que não quer ver, que é sabe que não quer ver, metodologia. é a metodologia. E a gente passa aqui de uma maneira, você passa de uma maneira tão suave, e a gente constrói esse TCC ao longo do curso que as pessoas passam a gostar da ciência. Então, acho que isso, né, de ler artigo. Então, isso que é muito bacana, Essa é a ideia, né? com certeza. Cris, Tá bom. muitíssimo obrigada. Pessoal que participou, que acompanhou tanto pelo Instagram como pelo Racine Online, muito obrigada também. Estamos à disposição. Se cuidem, Cris. Um grande beijo. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Adorei nosso papo. Também. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço. tchau.